Bom, então a ideia hoje é discutir um pouco mais sobre o tema quantidade de calor. Para falar sobre a quantidade de calor, a gente vai começar primeiro falando sobre a calorimetria. Então, a calorimetria é o estudo das trocas de energias entre corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor. E é importante que a gente entenda, nesse momento, o conceito da primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia interna de um sistema isolado é constante. Então, quando a gente estiver trabalhando com um sistema isolado, onde não há troca de energias, a gente pode pressupor que essa energia interna seja constante. Isso também pode ser chamado de princípio da conservação de energia. Então, se um sistema não troca energia com o meio, a quantidade de energia dele é constante e isso nos permite calcular essa quantidade de energia envolvida no processo que a gente está analisando. E aí a gente precisa falar de dois conceitos. O primeiro é a capacidade calorífica, representado pelo C maiúsculo, que vai dizer que a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Então, a capacidade calorífica representa essa quantidade de calor que a gente precisa para aumentar a temperatura de um corpo qualquer em 1 grau Celsius. Já o calor específico, representado pelo C minúsculo, é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 1 grama de uma determinada substância em 1 grau Celsius. Então, vejam a diferença. Enquanto a capacidade calorífica trata da elevação da temperatura em 1 grau Celsius de um corpo qualquer, o calor específico trata da elevação da temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de uma substância. Só para a gente ter um exemplo, o calor específico da água é uma referência e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, a gente precisa de 1 caloria. E aí vale ressaltar que quanto maior o calor específico de um material, maior a quantidade de calor necessária para a gente conseguir aquecer esse material. E aí, então, vamos pensar como é que a gente vai calcular essas informações. Então, a primeira informação importante aqui é que a quantidade de calor, que é representada pelo Q, ela é calculada pela capacidade calorífica vezes ΔT. E aqui eu já vou ressaltar, relembrar, que ΔT é a variação da temperatura. Então, a gente calcula a partir da temperatura final menos a temperatura inicial. Uma outra fórmula importante é que a capacidade calorífica é igual ao calor específico vezes a massa de uma determinada substância. Se a gente juntar essas duas fórmulas, então a gente vai ter que a quantidade de calor é igual ao calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Agora vamos ver isso na resolução de alguns exercícios. Nesse primeiro, então, a gente tem calcule a energia em joules necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 180 gramas de água. E aí ele deu o calor específico da água e a densidade da água. Então, aqui a gente tem variação de temperatura, aqui a gente tem massa e aqui a gente tem calor específico. Então, vamos lembrar da fórmula, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, quantidade de calor é igual a 180 vezes 1 vezes ΔT, que são os valores que o exercício me deu. Nesse caso, quantidade de calor é igual a 180. 180 o quê? Calorias, que é a unidade que aparece no calor específico. Mas o exercício pediu para a gente calcular em joule, e aí a gente usa uma regra de 3 para fazer essa transformação. Então, eu sei que uma caloria é igual a 4,184 joules. E as 180 calorias que eu obtive como resposta, x. Então, aqui a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. 180 vezes 4,184, a gente vai ter 753,12 joules, e essa é a resposta para esse exercício. Mais um. Qual é a quantidade de calor liberada em uma reação química capaz de aquecer 3 kg de água de 30 graus Celsius a 38 graus Celsius? Mais uma vez, o dado é o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius.
Vejam que aqui eu tenho, né, o calor específico da água, uma caloria grama grau Celsius. Então, para poder combinar essas unidades, eu preciso que a massa também esteja em gramas, né? E aqui eu tenho as informações para calcular o ΔT. Então, primeiro, o ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔT é igual a 38 menos 30. ΔT é igual a 8 graus Celsius. A massa, o exercício me deu como sendo 3 quilogramas, mas a gente precisa usar esse valor em gramas, então eu vou ter 3.000 gramas. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Quantidade de calor vai ser igual a 3.000 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes 8 graus Celsius. E a quantidade de calor, então, 24.000 o quê? Calorias. Nesse caso, o exercício não pede para transformar em joule, não dá uma outra unidade de referência, então a gente pode encerrar por aqui. Mais um para terminar. Qual é a quantidade de calor envolvida quando 500 gramas de água sofrem uma variação de temperatura de 20 graus Celsius até 21,3 graus Celsius, dado o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos começar de novo pelo ΔT, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔT vai ser 21,3 menos 20. ΔT é igual a 1,3 graus Celsius. A massa, 500 gramas. Fórmula: quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. A massa é 500, calor específico da água é 1, a variação de temperatura foi de 1,3. Então, 500 vezes 1,3, a gente vai ter uma quantidade de calor igual a 650 calorias. Mais uma vez, o exercício não pede qual é a unidade de resposta, então a gente pode encerrar aqui mesmo. Se o exercício tivesse solicitado a resposta em joule, aí a gente teria que fazer essa conversão de unidades. Então é isso, caso tenham dúvidas, procurem por nós.